sejam bem-vindos a este canal. E aqui você encontrará sermões antigos e pregações e mensagens voltadas totalmente ao propósito original da igreja, o principal propósito da existência da igreja. Hoje iremos trazer uma mensagem pregada muito antiga pelo evangelista conhecido Charles Finney, um grande evangelista ganhador de muitas almas, influenciou muito a geração que passou. Devemos honrar o seu legado trazendo apenas aquilo que realmente, de fato, é útil para a nossa vida. Independente das nossas questões teológicas ou distinções em pontos aqui ou ali, que não fará nenhuma diferença quando chegarmos ao céu, pois Cristo não avaliará isso, ele avaliará os frutos e a obra que você realizou, que nós realizamos. Então, distinto disso, vamos observar aqui essa incrível e linda mensagem, trazendo pontos principais e especiais para que analisemos sobre a oração da igreja primitiva e a relação entre nós aqui da igreja moderna. Que você faça bom uso de todos os pontos abordados e que você seja abençoado, preenchido por todos os pontos em que a sua alma lhe caber. Que Deus lhe abençoe, se inscreva no canal, deixe seu comentário aqui embaixo para que este vídeo seja espalhado para mais pessoas. Compartilhe com o seu irmão de igreja, com o líder de oração, para que ele também seja abençoado e reflita junto com esse homem que foi um mergulhador da oração, um apreciador profundo da verdadeira oração e, através dela e pela fé, alcançou grandes nobrezas da parte de Deus e bênçãos da parte de Deus. Que Deus te abençoe, escute essa mensagem de coração aberto, fique comigo até o final. Oração primitiva. Mensagem pregada pelo grande evangelista renomado Charles G. Finney, dia 22 de novembro de 1854. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus. Atos, capítulo 1, versículo 14. Neste texto, temos um relato das últimas palavras de Cristo aos seus discípulos. Reuniram-se ao seu pedido, e ele os encontrou e falou-lhes das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E logo em seguida foi retirado deles. Voltaram para Jerusalém, e entregando-se à oração e súplica, e perseveraram unanimemente em oração. Essas são, resumidamente, as instâncias sobre esta solene reunião de oração. Proponho, pois, 1. Ver qual a razão de ser desta reunião de oração. 2. As suas muitas características. E 3. Os seus muitos resultados. 1. O objetivo principal desta reunião de oração seria só o derramamento do Espírito Santo sobre todos eles. Havia sido prometido desde Abraão, passando pelos tempos dos profetas de Deus, que dentro do contexto do advento salvador de Cristo, o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne. Cristo relembrou aos seus muitos discípulos desta grande promessa, instigando-os a permanecerem em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumprisse. Já os havia comissionado a que fossem pelo mundo inteiro pregar o Evangelho a toda criatura. Mas foi assim que lhes deu a entender que não se atrevessem a sair sem o seu Espírito, e que não saíssem de Jerusalém sem que houvessem sido selados pelo poder do Espírito Santo. Para que melhor entendessem os mistérios deste batismo de fogo, ele referiu-se ainda ao batismo de João Batista, dizendo-lhe: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Esta assembleia instituída para a oração prolongou-se por 10 longos dias, desde a Páscoa. Cristo encontrou-se com seus discípulos durante 40 dias seguidos. Depois subiu aos céus. A festa de Pentecoste, como nos sugere o nome, dava-se 50 dias depois da Páscoa. O intervalo desde a Ascensão a Pentecoste, 10 dias, foi quanto durou esta fabulosa reunião de oração.
Lemos que até aquele dia de Pentecoste, eles perseveravam unanimemente em oração. 2. Sobre as características principais desta reunião de oração, a primeira que se realça é que as irmãs e os irmãos estariam conjuntamente presentes. Este é um fato proeminente e merece realce e destaque prontamente. O historiador sagrado que escreveu para nós este relato daquilo que lá se passou parece querer revelar-nos isto mesmo. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Todos estes, juntamente com os 11, perseveravam unanimemente em oração com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ninguém faltava ali. Que supõe que você passaria na cabeça de Cristo se apenas 2 ou 3 comparecessem para orar e outros estivessem ocupados com aquilo que achariam ser de legítima responsabilidade sua? Se fossem indiferentes às necessidades do reino de Deus, por estarem interessados demais em seus próprios afazeres, por o tempo de ser curto e escasso. Mas este não foi o caso, seguramente. Deus foi honrado nesta reunião. Todos eles eram unânimes em glorificá-lo. Todos estariam unânimes num só objetivo, isto é, inteiramente manifesto pelo fato de que todos unanimemente compareceram no mesmo local, e não em locais diferentes, e ali permaneceram fielmente até que uma resposta a uma promessa houvesse sido dada. Não apenas compareceram na reunião, como também lá ficaram, perseverando sempre unanimemente durante estas longas sessões. Isto revela a seriedade daquilo que estaria em seus corações. Eles esperavam de dentro de si mesmos uma resposta a qualquer momento. Sabiam muito bem quem havia prometido a eles, creram nele. É de esperar que a sua fé se transformasse numa grande expectativa muito bem definida, muito viva, muito coerente, em plenitude de regalias de expectativa. Acima de tudo, transparece a sua união, unidade em tudo. Vezes sem conta nos é transmitido que estavam em uníssono entre eles mesmos, unidos e munidos do mesmo desejo ardente e conclusivo, mas que podia e tinha por que ser atendido por Deus. As motivações dessa oração de todos era pura e unânime em todos, transparecendo desde logo aquela união e unanimidade de coração e alma entre todos. A unanimidade sem pureza de motivação não é de fato. Estavam também unidos na confiança que ali os destinha. Não vemos nenhum atalho para incredulidade entre eles. Toda a sua comunhão era profunda e sadia. Todos perseveravam unânimes e sem qualquer hesitação. Eram instantâneos na perseverança, na oração, nos motivos, na confiança que tinham e por isso seu objetivo foi alcançado também unanimemente. Não teriam como pensar sequer em abandonar seus postos de vigília sem que aquela promessa houvesse sido derramada sobre todos eles. Seus corações diziam: não te deixaremos sem que nos haja dado tua bênção. Que poderiam eles fazer sem o Espírito de Deus? E para além do mais, Cristo expressamente lhes houvera incumbido isto, de permanecerem ali até que houvesse chovido sobre eles aquilo que lhe fora prometido de longa data. Já mencionei que os irmãos e as irmãs estavam lá todos. Isso seria contrariado por muitas doutrinas e práticas dos judeus de então, tal como hoje ainda é em muitos círculos. Muitos não admitem que as mulheres se sentem perto dos homens durante as orações. É-lhes permitido sentarem-se nas muitas galerias das igrejas luxuosas, onde as põem como meras espectadoras de tudo o que se passa, como que com o poder de as excluir do reino de sua graça sem fim. Nos atos públicos de devoção até serem aceitas, mas nas grandes reuniões de grande importância não. Porém, sobre o Evangelho de Cristo não é assim. Aqui ninguém tem consciência de ser mulher ou homem, pois tudo o que se passa pessoalmente em seus corações unânimes é um anseio comum na mesma proporção, na mesma liberdade e libertação de preconceitos e pecados de luxúria. Escravos e livres, mulheres e homens, amigos e inimigos, tornaram-se unânimes sob a tutela de Cristo, quando esta é real.
Todas as práticas e preconceitos hebraicos desvaneceram sobre Cristo. É isto que acontece nos corações de quem de tudo foi liberto. Até Cristo, nada de igual se havia passado assim entre eles, onde tivessem totalmente livres de preconceitos, de tentações da carne. A particularidade deste fato é de realce e legítimo, revelando que uma nova era chegara, tanto na prática das coisas como dentro dos corações dos homens. Observem como não havia ninguém entregue a ser sectário, ninguém se separava de ninguém, ninguém se juntava a alguém, isto é, de comum acordo, sem que houvesse sido estipulado e que sim fosse sequer. Todos estavam de comum acordo como que por natureza, como se fosse um só coração, uma só alma, movendo-se numa mesma direção. Já imaginou se a igreja hoje tivesse razões de união, de coração e nunca por se aceitarem em pecado e criminalidade comum? A divisão entre membros de igreja era então, naquela época, coisa desconhecida. Nada se sobrepunha ao único desejo dos seus mútuos corações, pois pulsavam no mesmo sentido. Deixaram de ser homem, de ser mulher ou criança para se entenderem. Apenas deixaram o pecado, cada um o seu. Não havia sequelas e dissensão, questões para discutir. Tudo era comum, mesmo na diferença que sabemos que existia de fatores. Diótrefes ainda não havia entrado na igreja para causar e ensinar a causar divisões. Podem me censurar por haver já dito que a ambição para liderar, sem sequer por Deus, com o seu aval e bênção, ganha terrenos nos divisionismos e faz com que os sectários se multipliquem. Embora não seja este o assunto que nos traz aqui, quem não sabe quão verdade são essas coisas? Antes fosse mentira, antes estivesse eu errado acerca disto. Mas ainda não havia sem sombra de um porfiar, nem ligeiro, nem pesado, contra ou a favor da verdade, ou contra medidas de justificação de quem está errado. Não havia ninguém para corrigir, todos sendo unânimes em tudo. Nem a suspeita tinha ninguém a reclamar ou clamar que havia saído pouco edificado com a oração de alguém, ou mesmo muito edificado através da mesma. Nada importava senão que Deus ouvisse. Tudo era comum porque todos eram limpos e todos em todos os aspectos. Todos de um só acordo, de uma só voz, juntos, no mesmo lugar, por uma mesma causa, com a mesma intensidade de desejo da promessa do Pai, numa mesma esperança em recebê-la. Uma reunião onde todos se derreteram uns aos outros por tudo aquilo que tinham em comum, por dentro ou por fora. Quão bom é que os irmãos vivam em união! Por fim, era uma reunião séria, rodeada de seriedade real, nada de apatia na salvação do mundo, nada de piadas para manter o espírito em ânimo leve, pois o ambiente estava saturado de seriedade leve, mas nunca leviana. Todos tinham o mesmo espírito nisso. Não havia pesos mortos naquela reunião, nem uns mais vivos que os outros, pois todos eram um no essencial. Todos tinham e manifestavam o mesmo calor de coração, uma mesma súplica até que fosse ouvida. Não perdiam tempo com banalidades, pois todas as promessas de Deus estavam sobre os seus ombros. Foram eles que começaram as grandes dispensações da qual todo crente hoje tem de entrar por ele também. 3. Sobre os resultados desta oração unânime. Serei breve, pois, embora as consequências fossem tremendas, a resposta foi prática e determinante. 3.000 pessoas foram convertidas, mesmo sob um pequeno sermão. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos com grande poder na sua simplicidade, atuando, e dali deflagrou uma continuidade como não mais parou até haver entrado pecado na igreja. Diariamente eram acrescentados milhares de espíritos em uníssono àquela igreja primitiva. Aquela pequena e insignificante turma de pescadores e pescadores arrependidos logo fez multiplicar e difundir por toda parte.
Nada mais grandioso se havia feito debaixo do sol por humanos. A fé tornou-se viva e comum em muita gente ao mesmo tempo. Breves apontamentos. Essa reunião deverá sempre ser tida em conta como um modelo a seguir. Substancialmente em seu espírito empreendedor, no seu alcance final, em como levou a que se criassem as circunstâncias para que muitos se salvassem. Em resumo, tudo aquilo que uma reunião de oração deve ser, nada impede que hoje os crentes em qualquer parte do mundo consigam igual feito ou melhor. Mesmo assim, quem não vê que nada disso se passa hoje? Seriam as pessoas diferentes das que existem hoje? Há mais prostitutas que as que estavam naquela reunião de oração? Maria e Madalena estavam lá, indiscutivelmente. Mas nada nos leva a ver que precisamente o oposto de tudo isso ocorre conosco, sendo nós seus iguais. Que se vê? Que resultados, que consequências se veem nas muitas reuniões de oração que se tutelam de orar para salvar o mundo ou os pecadores? Alguns gatos pingados que se acercam dessas reuniões. Se é que há, com o resto da igreja, a contestar tal reunião, se for séria. É algo fácil de depreender que a maioria das reuniões de oração são uma ofensa a Cristo, uma afronta sem igual. Só que ninguém nota e toma apontamento sobre tudo isso. As reuniões ou não são estabelecidas ou são ridicularizadas se convocadas, a menos que se convoque algum sumo sacerdote conhecido para as embelezar. Se alguém importante e de renome atender ou administrar a dita reunião, todos atendem. Mas que ridículo! Que nada de dentro do coração leve as mesmas pessoas a unirem-se em uníssono. Até dos jornais comparecem a menos que haja um pretexto de uma razão de maior. É óbvio que nada pode ser mais desagradável a Deus que uma reunião onde o tema é um jantar, um homem conhecido. Que maior insulto pode haver contra um Deus santo? Se mesmo quando se convida as pessoas e elas não comparecem, acha que o Senhor Jesus comparecerá nelas? Por que razão agirá ele distintamente? Não existe união nem unissono no próprio convite, como haverá naquela reunião? Nem sequer são unânimes em endereçar o convite a ele, como virá? Talvez diga, retorquindo, que não era a sua intenção prevenir que Jesus em pessoa comparecesse naquela reunião, mas sabe talvez a sua ausência dela queira dizer isso mesmo. A tal coisa da qual você agora tenta e todo custo escapar ileso de culpa? Que vale escapar ileso de culpa quem a tem, se a carrega consigo para todo lado? Necessita de alguém importante na reunião para participar dela em uníssono com os outros corações? Que tal o Criador do mundo? Se por acaso a reunião fosse convocada e o general Washington comparecesse nela? E se desse o caso a ninguém vir àquela reunião mesmo assim? Mandam-lhe cartas de desculpas pela falta de comparecências, porque estariam muito ocupados com questões essenciais da sua vida? Uns que estavam doentes, outros que tinham familiares enfermos na cama, que tinham muita consideração por eles mesmos, assim, e mais uns quantos blá blá blás. Que levariam as suas desculpas. Que resultados teriam essa reunião no espírito do general? Acho que seria um insulto, depois de convidarem para a reunião, ninguém comparecer lá para ouvi-lo. Alguém se atreveria a fazer tal coisa com um mero homem importante? Que igreja obterá sucesso diante de Deus se apenas uma minoria está interessada em convidar seu espírito a descender sobre eles? Como podem fazer tal coisa com Deus? E o ser mais conhecido, mais importante de todo o universo e de toda a eternidade. Mas será que tudo isso tem alguma coisa de verdade em si? Claro que sim. Qualquer reunião de oração é um convite direto e direcionado ao próprio Deus. É Ele que é o visado das reuniões de oração para o chamarmos de Emanuel, Deus conosco. Será importante saber quem quer que Ele apareça de fato, quantos serão aqueles que assim desejam, porque assim desejam, e como
pretendem que tudo isso se proceda. A convocação de uma reunião desse gênero será precisamente para nos elucidarmos sobre todos esses aspectos. Que os pastores não temam convocá-las, pois expondo-a à sua congregação, pode vir a fazer algo delas. Se os resultados forem precários, as respostas também serão. Não foi assim com Pentecostes, pois antes e depois desses dias, nada disso se passou. Ou acha que o Espírito Santo desceria sobre eles nas condições que acabo de enumerar? Quanto mais grave será ainda o caso de uma igreja moderna numa reunião de oração modernizada, onde muitos atendem, mas nunca pelos mesmos motivos que aqueles que a moviam a 120 pessoas que fizeram abrir os céus. Quantas vezes vemos que os céus nem se abrem e vivemos como se nada demais se estivesse a passar? Eles não manifestam o seu desagrado total por nunca serem visitados pelo principal convidado da reunião? Imagine que uma reunião é convocada vezes sem conta porque uma ilustre pessoa é o principal convidado desta reunião. Essa ilustre pessoa nunca comparece nela. As pessoas nem notam a sua ausência. Acharia isso normal? Não se esforçam nem sofrem para que tal pessoa compareça? Se essa pessoa é o principal motivo da oração, não comparecendo, ou as pessoas deixam de ser normais, ou elas não estão verdadeiramente interessadas em que ele compareça nelas. Nem é de admirar que as tais reuniões produzam tão poucos resultados. As orações são oferecidas com muito pouco de expectativa da parte de quem ora. Não acham anormal que nunca haja respostas coerentes com seus pedidos? Ninguém com fé desse tamanho espere poder vir a agradar a Deus com ela. As pessoas pensam ter pouca disponibilidade para uma oração contínua, daquelas que só para perante resultados concretos. Manter uma reunião de oração nesses termos por uma semana inteira é um absurdo para muitos, motivo de chacota para outros, motivo de sobra para se ensoberbecer quem dela participante é. Muitos nem sequer estarão mesmo interessados em que se obtenham resultados concretos e visíveis, que se ore até que uma bênção à altura de Deus seja prontamente derramada. Nunca se vê qualquer gênero de seriedade na oração, no motivo e na motivação. Fazem transparecer que nada de sério é ter ou querer Deus por perto, na dimensão da bênção da sua presença real. Acham que estarão bem desde que se ore um pouco uma vez por semana em conjunto, quando a igreja primitiva fazia muito uma semana de cada vez. Não existe nenhuma seriedade naquilo que oram, no tempo que usam com a finalidade de obter tão só resultados concretos. Seja honesto. Que poderemos esperar de tais reuniões mesmo? Talvez nada haja de unânime nessas reuniões, a menos que as pessoas se tornem frívolas e engraçadinhas. É este o verdadeiro panorama de muitas e muitas igrejas que se acham vivas e luz dos gentios. Mesmo quando reuniões de oração no geral tenham como frutificar e ser mantidas durante um longo período de tempo, começam a existir reuniões paralelas e pouco unânimes e amistosas entre elas. Muitas alienações e muito mais motivos para se alienarem. Sangue impulsivo e cabeça quente serão apenas os pequenos deveres e aperitivos de muita gente que lidera e participa de muitas reuniões de oração. Que diferentes são daquela assembleia do dia de Pentecoste. Lá estariam irmãos e irmãs em uníssono eterno, e se a resposta tardasse um ano, um mês, eles lá estariam em seus postos. Que unidade de espírito, que pretensão santa deles! Quando as lágrimas raramente se secam, quando as faces nem têm como permanecer secas durante muito tempo. Pedro ainda estava contrito e dorido, Tomé ainda a chorar porque não crera. Mesmo assim, nada dessas coisas os deteve em não obterem aquilo que Jesus lhes prometera. Mortificaram-se e não mais se ressentiam pela grandiosidade da vida da esperança que os munia e dirigia.
Não será, pois, de admirar que hajam obtido tão grandes resultados nos seus muitos efeitos? Quão hipócritas são aqueles que são tidos como santos nas suas muitas igrejas? Quão hipócrita é a sua fé? Que ofensa é a Sião de hoje a Deus? Mas, em alguns locais, em algumas igrejas, até há reuniões de oração que são abandonadas, onde os corações dos presentes se ressentem uns contra os outros, até onde a confiança nem sequer está presente, quanto mais prevalecer. Mais grave ainda será que aqueles que ficam nem suplicam por aqueles que os abandonam, pois acham-se muitos bonzinhos para não verem tal coisa ocorrer diante de seus próprios olhos. Sião está deplorável, desfeita, e ninguém clama, ninguém chama. Casos há quando muitos ainda se interrogam de como convocarão uma reunião de oração para que haja avivamento real. Mas não existem nem amor entre eles, senão apenas um sentir religioso e sem fundo. Muitas vezes até reuniões familiares de oração estrangulam-se em coisas do gênero. A alienação e a incompetência assumem papéis determinantes e preconceituosos demais. Nada faz prever o derramamento de uma real bênção da presença do próprio Deus. Nem um pouco de consideração têm uns pelos outros, quanto mais por Deus. Sob tais circunstâncias adversas, não se pode esperar nada mais do que uma desunião e alienação profunda do coração em relação àquilo que deveria ser mais que mero dever. Nem mais se edificam, nem mais se amam, pois a simpatia mútua deixa de existir. Se tal coisa ocorre, como poderá haver uma uniformidade que é seguramente algo muito aquém de união e unidade na oração? Como poderá substituir ou prevalecer uma qualquer edificação espiritual de uma reunião deste porte? Se somos notificados de uma reunião desse gênero, onde todos sejam rapidamente envolvidos numa edificação espontânea, mas apenas através daquela oração de uma pessoa que ora, mas nunca de outra que participa ativamente da mesma reunião. Quando alguém ora, ouve-se suspiros e lágrimas, mas quando outro se levanta para orar, tudo acaba. Que unanimidade será esta? Que corações unidos serão estes? Nota-se que muitos perderam aquela confiança necessária em um líder de uma reunião de oração. Até num ambiente familiar se nota logo quando alguém perdeu a confiança em alguém. Se os corações nunca pulsam no mesmo sentir, numa mesma confiança e esperança, algo de muito errado se passa. Se as pessoas perderam aquela confiança em seu líder, como podem orar e esperar de Deus que confie e deposite nele o seu espírito? Como pode esse mesmo Espírito promover um tal espírito de oração que faça estremecer a terra uma vez mais, se a desunião é semeada e promovida, se o pecado impera, a dissensão dimensiona tudo aquilo que ali se faz? Ninguém tem como orar em um conjunto, pois nada tem em comum. Alienam-se uns dos outros e persistem naquela oração, escondendo os seus muitos pecados uns dos outros, defraudando-se mutuamente de honestidade. Irmãos e irmãs em Cristo, não veem nada disto? Será que uma vez mais os cegos guiam outros tantos cegos? Muitas vezes mais. Quando as pessoas não se inscrevem em certas reuniões de oração, nunca dizem por quê. As verdadeiras razões por que as deixaram de se inscrever na reunião e apoiar são hipócritas na maneira como lidam uns com os outros. Manifestam pouco amor na quantidade de honestidade nos verdadeiros motivos que os levam a não participarem das reuniões de oração. Talvez até tenham razões sérias para não participarem. Muitas vezes escondem essas razões uns dos outros, como se nada de importante fosse. Naquele dia de Pentecoste, todos negligenciaram e deixaram para trás os seus negócios, as suas pescarias, as suas muitas mágoas e remorsos. Mesmo sendo o mais pobre dos pobres, nada se importaram com isso, conquanto nunca deixassem de orar e vigiar.
Por certo, nenhum deles se encontrava ocioso naquele ofício de encontrar o tesouro da promessa do Pai. Seus corações eram preparados, vasculhados de cima para baixo, de um lado para o outro. Nada os faria rejeitar ou abandonar tal reunião. Suponhamos que algum de entre eles se levantasse e dissesse: eu acho que não será necessário que todos fiquemos aqui a orar, sendo que há coisas importantes a fazer. Acho que, havendo tal desculpa, tal consideração por um Deus vivo, se alçaria a desejada promessa? Se não tivessem como suprir as condições de uma resposta, como poderiam esperar cumpri-las no adquirir da mesma? Se não fossem fiéis no mínimo, como poderiam vir a ser no muito? O fato que se realça, irmãos, é que nas nossas reuniões modernas e pouco primitivas, nada disso se passa. Os crentes já não são gente séria, movidos por seriedade em questões como a eternidade de vida. Não podem agonizar mais, a menos que seja por suas próprias coisas. As suas almas não têm condições de se contristarem, de se sentirem verdadeiras dores de parto, de ansiarem por águas vivas como o servo faz, pois não acham que necessitam dela, ou a menos que seja por causas egoístas. Já não têm como obter outra profunda comunhão com Deus, que é o equivalente a uma condição e a um ingrediente imprescindível para que qualquer oração tenha como prevalecer. Sabemos que um peso sente-se apenas quando uma alma se contrista por algo que é importante. Se o pecado do mundo não é coisa que move os crentes a orarem, se as suas lágrimas caem por si e por suas falhas cotidianas e que mais, então será de esperar que achem justo abandonarem seus postos de vigília para se alimentarem do mundo, exigindo até que aquele aval de Deus nisso. Quando o orgulho do homem é abatido, existe uma lacuna na unanimidade na oração. É a lei terrena que impede e impera, pois é ela que sustém as orações de muito boa gente. Mas seria de desejar que as pessoas penetrassem fundo no coração uns dos outros, para que suspirassem uns pelos outros, uns com os outros por uma mesma causa justa. Será por essa razão que se ouve por aí dizer que temos muito a aprender com os metodistas? De fato, se não abusarem, mas fizerem uso verdadeiro dessa prática comum entre eles, esse corresponder que se vê hoje na Inglaterra ou no Brasil ou outros países poderão sempre ajudar a suster responsivamente a oração uns dos outros. Um congregacionalista disse uma vez que desejaria muito que as pessoas de outras denominações aprendessem com os metodistas aquilo que não sabem fazer. Eu nunca concordei com barulhos estranhos numa reunião de oração, mas uma sincera expressão de sentir nunca pode ser prejudicial a uma resposta de oração. Existe uma grande diferença entre quando as pessoas se emocionam por ninharias e quando o Espírito Santo se encontra presente. Já presenciei reuniões de oração onde uma congregação inteira se prostrou diante de Deus em uníssono com uma mesma oração geral. Os corações de todos presentes moviam-se como as árvores de uma floresta sob tutela num forte vento tempestuoso. Será em ocasiões dessa avergoadura que nenhum líder necessita pronunciar algo a menos que guiado pelo Espírito Santo? Todas as palavras carregam uma sobrecarga de energia celestial, um enorme peso de poder e aprovação geral em todos conscientemente. Nada disso pode e tem como ser faccionado ou alterado. Todos sabem, todos sentem que Deus está deveras ali presente. Todos, sem exceção, sentem o mesmo, pois uma santa presença muito poderosa e realmente doce e poderosa invade todos os corações presentes. Ninguém tem medo, mas todos temem. Ninguém incita, mas todos confiam grandemente e entregam-se a Ele e uns aos outros espontaneamente. A confiança prevalece em esperança e todos em conjunto
desejam literalmente todo o conteúdo do seu coração diante de Deus de fato. Isto é tudo aquilo que é uma oração conjunta, nada mais. Uma união absoluta e incondicional diante de Deus perante seu trono de abundante graça e santidade. O Espírito Santo assistindo através de gemidos inexprimíveis em conjunto com quem ora e suplica para que todas as suas súplicas sejam deveras atendidas. Todo e qualquer reunião de oração deveria ser assim, desde feito, moldada, apenas conforme o assunto a prevalecer distintamente, conforme a ocasião do pedido a efetuar. Parabéns por você ter chegado até aqui e espero ter sido clara essa mensagem para você. Alguns pontos realmente são difíceis de a gente poder narrar, mas fazendo o nosso melhor, no nosso tempo hábil, a gente consegue trazer estes materiais para que o conteúdo principal seja espalhado, né, utilizando os meios digitais hoje, que é o meio tão fácil que a gente pode alcançar tantas pessoas, e acreditando que essa mensagem é, de fato, uma mensagem profunda e primordial por uma lacuna que a igreja tem deixado de lado, pensar ou falar sobre a oração de forma distinta, verdadeira, profunda, sincera, séria, foi que trouxemos essa mensagem por saber que é necessário. Então, você que chegou até aqui, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, deixe o seu like e escreva aqui embaixo algum ponto que você acredita que é importante ou que você tenha absorvido dessa mensagem, reflexão, junto com esse grande pregador Charles Finney. Deus te abençoe e tenha um passar desse dia muito abençoado.